Olá, estamos aqui com o professor da FEA e especialista em inflação, Heron do Carmo. Hoje vamos falar sobre a crise econômica. Olá, professor. Olá, tudo bem? Professor, a crise econômica iniciada no ano passado tem surpreendido os analistas. Esta pode ser a pior crise de nossa história econômica republicana? Bem, é uma crise que surpreende, por quê? Porque ninguém esperava uma crise com essa intensidade. No início do ano, as previsões de crescimento da economia estavam em 0,5%. Já eram baixas, mas eram previsões positivas. No meio do ano, pouco depois do meio do ano, nós chegamos a uma previsão de queda de 1,5%. E no momento, estamos com uma queda prevista de 3,10% para este ano e de algo com mais 2% para o próximo. Então, se esse prognóstico ele de fato se concretizar, aí nós teremos de fato uma crise que se compara a outras crises, como as crises dos anos 80 e do início dos anos 90 no governo Collor. E professor, como se explica o fato de estar ocorrendo retração da atividade ao mesmo tempo que a inflação acelera? Essa é uma outra característica dessa crise. Nos anos 80, nós tivemos uma crise em que houve retração com também inflação, mas a inflação tinha um outro tipo de explicação. Não é? A economia muito indexada. O mesmo ocorreu no plano Collor, se bem que no plano Collor, no início, houve uma retração de atividade com uma queda significativa da inflação. A inflação saiu de 80% ao mês, aproximadamente, e poucos meses depois estava em um patamar inferior, tá certo, a 2%. Neste momento, nós estamos com uma situação de uma crise muito forte, com retração de mais de 3% do PIB, e com uma inflação que já atingiu em 12 meses 10%. E é viável o objetivo do Banco Central de trazer a inflação para o centro da meta de 4,5% em 2017? Este é o objetivo viável, né? Ou seja, a taxa de juros, que é o principal instrumento do Banco Central, foi elevada significativamente. Nós estamos com mais de 14% de taxa básica de juros, para uma inflação para este ano prevista em algo como 10,3%, mas com uma inflação para o próximo ano prevista para 6,5%. Se o Banco Central mantiver esta taxa de juros por tempo suficientemente longo, é possível, é claro, aí depende de outras questões, é possível que nós tenhamos, já em 2017, a inflação próxima ao centro da meta, que é de 4,5%. Considerando sua análise da crise atual, em comparação com as anteriores, ocorridas em 1981 a 83 e 1990 a 92, qual o melhor caminho para a superação dessa crise? O melhor caminho é que seja resolvido o impasse político. Nós estamos com uma crise que foi muito agravada pela questão política. E isso é que não estava na conta dos analistas. Normalmente, os governos em seu início são pragmáticos. Mesmo com, às vezes, uma visão mais à esquerda, eles adotam uma política econômica mais conservadora, justamente para que tenham uma boa sequência de governo. Neste governo aconteceu o contrário. Então, houve aí uma alternância de direção, não houve uma direção correta, houve uma falta de articulação política. E eu diria que a solução para a crise passa pela solução do impasse político, e no horizonte, o que eu tenho como talvez o caminho aí da solução seja resolver esta questão na Câmara dos Deputados. Porque a articulação em torno da busca de um novo nome para presidir a Câmara dos Deputados pode servir a esse propósito de unir legislativo e executivo em torno de um projeto comum de reformas para que nós possamos sair da crise. Este projeto já existe até proposto por um partido que é aliado do governo, que é o PMDB, que é a ponte para o futuro. Então, se isso ocorrer, nós teremos uma mudança, eu diria, até rápida no cenário econômico.
Muito obrigada, professor. Foi um prazer. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato pelos canais de comunicação da FIP.